Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão aqui na congregação, já nos cumprimentamos. Os irmãos que estão em casa acompanhando pela internet, pelo Facebook, eu quero saudar também com a paz do Senhor. Amém? Nós que estamos, a partir de hoje, abrindo a nossa congregação para os irmãos participarem do culto, ainda mantendo o número pequeno por causa do tamanho da igreja, o tamanho do templo, que não comporta muitas pessoas, e seguindo as restrições dos decretos da prefeitura e a orientação do nosso pastor-presidente, pastor Afonso, nós vamos seguir assim enquanto o Senhor nos permitir. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos iniciar esse culto glorioso, fazendo uma oração, pedindo a Deus a sua graça, pedindo que o Senhor esteja conosco. Já peço aos irmãos que estão nos seus lares, que estão assistindo, que compartilhem o link pelo Facebook mesmo, compartilhem no status do WhatsApp, pelos grupos do WhatsApp, no nosso grupo da igreja, para que todos os irmãos possam ter o conhecimento de que o nosso culto está se iniciando agora e que estaremos juntos louvando e adorando a Deus. Amém? Nós vamos orar e logo após vamos louvar o Senhor com os hinos da harpa cristã. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus grande, Deus tremendo, Deus glorioso, estamos reunidos aqui, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, com os nossos corações alegres. Somos gratos a Ti, primeiramente, por esta oportunidade que o Senhor concede para cada um de nós cultuarmos, Senhor, o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nesta noite. Obrigado pela vida dos irmãos que estão acompanhando pelas suas casas, meu Deus. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos aperfeiçoe mais uma vez nesta noite. Que não falte a Tua palavra, que não falte a presença do Espírito Santo, que não falte a graça de Deus nas nossas vidas, Senhor. Assim nós entregamos esta reunião nas Tuas mãos, conduza todas as coisas. Conduza, Senhor, todas as oportunidades aqui. Conduza, Senhor, os Teus servos que estarão louvando ao Senhor, que estarão entoando os hinos, que estarão trazendo palavra introdutória, pregação, testemunho. Toma cada um nas Tuas mãos, toma esta reunião nas Tuas mãos, e que assim o Teu nome seja glorificado. No nome santo de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Tome a sua harpa cristã com alegria. Vamos louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Primeiramente, o hino de número 12, Vem já, pecador. Amém? Você na sua casa também, louve conosco. Tome a sua harpa cristã, abra ela com a sua família. Louve a Deus conosco. Amém? E já vai colocando os pedidos de oração. Nossa irmã Aline está anotando aqui. Já já nós estaremos orando por você, pela sua família. E Deus vai dar a vitória. Amém? Os irmãos estão felizes? Aqui está todo mundo feliz. Eu creio que você também na sua casa está feliz com o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Pecador, vê a luz, brilha para ti, lá da cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre sangue redentor. Ó, vem já, como está, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Na escuridão do jardim orou, tão aflito meu Senhor. Quando pranteou, sangue seu suou, no Getsemane em dor. Ó, vem já, como está, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador.
Vê o Salvador com as feridas mãos, te chamando, ó pecador. Vida eterna tem os que nele creem e aceitam seu amor. Ó, vem já, como está? Vem agora ao Salvador. Sua vida deu, todo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Vem a Cristo, vem confessando já teus pecados e te ouvirá. E no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Ó, vem já, como está? Vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele deu a sua vida, a vida dele por cada um de nós naquela dura cruz. E por isso nós estamos aqui e podemos cantar, louvar ao seu santo nome. Vamos louvar ao Senhor agora com o hino de número 15, conversão, aleluia, glória a Deus. Hino de número 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nosso irmão diácono
Marcos Fernando trazendo a leitura da palavra introdutória. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os ouvintes, os irmãos que estão também contemplando esse culto através da internet, também saudamos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando. Com certeza Deus tem bênção para nós, né? Graças a Deus. Vamos meditar aqui, irmão, em João. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus continue nos guiando, porque Ele é o caminho, né? Que nós possamos caminhar. Que quem quer ir para o céu, quem quer sair dessa terra e ir para o céu, tem que seguir o caminho que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Peço mais uma vez aos irmãos aí nos seus lares, compartilhem o link do culto, né? Nos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, para que outros irmãos tomem conhecimento e possam também conosco adorar o nome do Senhor. Amém? Jesus é maravilhoso. Eu torno a repetir, nós falamos no início do culto aqui, que nós estamos a partir de hoje abrindo a nossa igreja com um número restrito de irmãos, uma participação ainda pequena, mas já é uma vitória, né, irmãos? Já é uma vitória e com certeza nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos ter mais vitória, porque Jesus vai dar vitória para a sua igreja. Amém? Os irmãos aí da nossa congregação, não fique triste, não. Eu sei que você fica triste. Muitos queriam estar aqui, falaram para mim, nossa, irmão Rudy, eu queria estar aí, mas por causa do limite da idade, de estarmos aí obedecendo às orientações das autoridades, ficaram muito entristecidos. Mas não fique triste, não, irmão. Participe conosco pela fé aí, né? E já falamos para os irmãos, eu torno a repetir, se os irmãos precisarem de visita, precisar de culto no lar, estamos à disposição. Amém, pastor? Né? Estamos à disposição dos irmãos, tá certo? Pode nos comunicar que nós vamos até o encontro dos irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor? Nossa irmã Débora estará agora louvando o nome do Senhor e logo após a Débora, o pastor Jair Castilho também estará adorando ao Senhor. Amém? Na sua casa aí, adore a Deus, participe conosco. Não fique só assistindo, não. Adore a Deus. Jesus está presente. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Só Deus conhece o estágio de um ser humano quando quer vencer.
E o que passei nesta vida são fatos reais que não dá pra esquecer. Experiências amargas no caminho tive que enfrentar, mas a busca, o valor da conquista me deram coragem pra continuar. Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri, nem tampouco os segredos guardados que no peito escondi. Eram sonhos traçados por Deus, isso eu posso te assegurar. Foi chorando que vi em minha vida a promessa chegar. Só Deus sabe da minha história, porque Ele fez acontecer. E através dessa letra que canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima. Sem fugir do compromisso, busquei algo pela madrugada. A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo e ter vitória alcançada. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros, os desvaneios desta vida. Jesus tirou e clareou a estrada, a porta se abriu pra mim. Eu vou cantando até o fim, valeu a pena ser provada. Valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu insistir, valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando eu pude alcançar os planos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, Senhor, Tu és fiel em nossa vida. Aleluia. Só Deus sabe da minha história, porque Ele fez acontecer. E através desta letra que canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima. Sem fugir do compromisso, eu busquei algo pela madrugada. A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo e ter vitória alcançada. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros, os desvaneios dessa vida. Jesus tirou e clareou a estrada, a porta se abriu pra mim. Eu vou cantando até o fim, valeu a pena ser provada. Valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu insistir, valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando eu pude alcançar os planos de Deus. Valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu insistir, valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando eu pude alcançar os planos de Deus, os planos de Deus.
Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos alegres? Jesus é bom. Ele tem nos alegrado em nossa casa, aqui na igreja. Em todos os momentos, Ele tem sido a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança. Mas antes não era assim. Eu gostaria de deixar com os irmãos 2 versículos somente no livro de Efésios, antes de louvar ao Senhor. Efésios capítulo 2, verso 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação outrora. Mas graças ao Senhor, que Ele entrou em nossa vida, transformou a nossa vida, e nós não somos assim agora. Nós estamos mudados, porque o Senhor nos transformou. Amém, irmãos? Os irmãos permaneçam adorando o Senhor enquanto eu vou louvar o nome dEle. Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, sempre em solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, sempre em solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amados irmãos, nós vamos estar agora fazendo oração pelos pedidos, pelos irmãos, pelas famílias, pelos irmãos que estão em casa,
Os irmãos que não podem vir, gostariam de estar conosco, mas nós vamos orar por eles também, para que o Senhor dê força para eles enquanto durar essa situação, enquanto tivermos que seguir nessa condição, que Deus dê graça para os irmãos, porque não é fácil os irmãos ficarem sem cultuar presencialmente com a igreja, porque aqui é muito bom, aqui nós estamos aqui juntos, né? Nós nos confortamos aqui, consolamos uns aos outros, né? Incentivamos uns aos outros, e assim, o calor humano, a proximidade é muito melhor do que a distância, né? Eu entendo que os irmãos devam estar muito tristes de não poder estar aqui por causa dos decretos, por causa das determinações das autoridades, amém? Mas nós vamos continuar orando, amém? Vamos orar por todos os irmãos. Alguns pedidos aqui. Nosso irmão Rinaldo, Sérgio Rinaldo, vi ele hoje. Um abraço para o irmão Sérgio Rinaldo. Pede oração por ele, pela sua família. Estamos orando sim, vamos continuar orando pelo irmão Rinaldo. Congregou conosco aqui. Amém? Agora congrega no Templo Central. Nossa irmã Maria do Carmo também. Pede oração por ela, por toda a sua família. Nossa irmã Regina Bassanelli pede oração pela sua família, em especial o seu neto Wesley. Vamos continuar orando. Os irmãos de Geruneiva pedem oração pelo nosso irmão Diácono Renato, para a sua cura, para que o Senhor entre com providência na sua vida. Irmã Lúcia Calderaro pede oração por ela, pela sua família, especialmente pela sua filha, que hoje faz aniversário, amém? Vamos orar sim. E nosso irmão evangelista Joel de Oliveira e a sua esposa, nossa irmã Regina, pede oração por eles também, pela saúde deles também, amém? Vamos lembrar de todos esses nomes, Vamos colocar em pé, nós que estamos aqui. Não vamos nos esquecer de orar pelas autoridades, para que Deus trabalhe. Parece que a gente acompanha assim, o cenário atual e a gente vê que parece que Deus está começando a trabalhar, Deus está trabalhando, mas daqui a pouco vem uma seta, não é assim? Vem uma seta do adversário. Às vezes mais de uma, né? A gente fala, meu Deus do céu, Jesus amado, aí a gente ora, vai orando e parece que a gente vê uma luz ali no fim do túnel, mas daqui a pouco parece que escurece de novo. Não é assim? Parece que escurece de novo. Mas é desse jeito, irmão, a luta é travada. E a gente tem que ir lutando, uma hora a gente sai desse túnel. O túnel acaba e a gente vê a luz no fim do túnel. A gente chega no fim do túnel e vê a luz, e vê Deus dando vitória para cada um de nós. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa nação. Deus trabalha na cabeça dos governantes. Além do problema da doença, da pandemia, nós temos o problema econômico, por causa das limitações. Aí fecha, abre um pouquinho, abre só meio expediente, fecha de novo, e vai, não vai. E temos também o problema da disputa política, que nós não podemos nos esquecer. A palavra de Deus fala para nós orarmos pelos nossos governantes. Ela fala, para que temos uma vida sossegada, uma vida pacífica. Amém? Então vamos orar por todos esses pedidos, todas essas necessidades, e após a oração, nosso irmão Diácono Rogério vai estar trazendo a mensagem da palavra. Nosso irmão Rogério que está conosco aqui novamente para nos trazer a mensagem da palavra. Amém? Vamos orar, irmãos? Você na sua casa, feche os seus olhos, ore juntamente conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez. Que culto glorioso, Senhor. Nós estamos louvando o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, ainda que limitados de muitas maneiras, na questão do tempo, na questão do número de irmãos participando, mas, Senhor, te glorificamos porque o Senhor tem, de uma certa forma, nos aberto a porta diante de nós. E nós queremos te exaltar. Queremos também orar pela vida dos nossos irmãos que não podem estar aqui. Sim, Senhor, todos os irmãos da nossa congregação, em especial agora. Eles estão acompanhando agora pela internet, estão cultuando conosco. E pela fé, Senhor, eles podem participar conosco desse culto. E nós estendemos as nossas mãos sobre a vida de cada um deles. Ah, Senhor, cada um dos irmãos, nosso irmão Rinaldo, abençoa ele. Abençoa a vida dele no nome de Jesus, no seu serviço, a sua família, Senhor. Abençoa ele para a glória do teu nome. Transborde a vida do teu servo com o teu poder. A nossa irmã Maria do Carmo, Senhor, sua família também, ela pediu oração
Trabalha na vida dela para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, consola, conforta o coração da tua serva. Nossa irmã Regina Bassanelli pede oração pelo seu neto Wesley. Visita, opera uma grande obra de salvação. Trabalha no coração, quebra os grilhões. Trabalha na mente, trabalha no ser, Senhor. Trabalha no interior do homem, onde nós não podemos penetrar, onde nós não conhecemos. Mas o Senhor conhece a essência do homem. E o Senhor sabe trabalhar no interior de cada um. Nossa irmã Lúcia Calderaro pede oração por ela, pela sua filha que está aniversariando. Trabalha na vida dessa família. Trabalha na vida desta jovem, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nosso irmão evangelista Joel de Oliveira, sua esposa, nossa irmã Regina, Senhor, eles precisam de ti, Senhor. Visita eles agora. Lá, Senhor, eu sei que eles estão acompanhando, sentadinhos no sofá, na sala de suas casas, meu Deus, da sua casa. Trabalha, visita eles agora, Senhor. Tira este tumor, Senhor, este câncer, esta enfermidade da nossa irmã Regina, para a glória do teu santo nome. Queima esta enfermidade, Jesus. Dá ela saúde. Estabiliza, Senhor, a sua pressão, meu Deus, para a glória do teu nome. Ah, Senhor, esses sintomas que a irmã sente de passar mal, Senhor. Tira esse mal-estar agora, em nome de Jesus. Entra, Senhor, na casa do irmão Joel. Trabalha, anima os dois, Senhor, servos de Deus, agora para a glória do teu nome. Nosso irmão Renato, lá no Engenheiro Neiva, Senhor. Venha desatrofiar o nosso irmão. Esta enfermidade nos seus músculos, nos seus nervos agora. Vai destravando o teu servo agora, em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós intercedemos pela vida do irmão Renato agora. Assim, juntamente com a igreja ali, Senhor, do bairro do Engenheiro Neiva, ora por ele agora também. Em nome de Jesus, visita, trazendo cura, trazendo, Senhor, ânimo, trazendo força, trazendo o Espírito Santo. Cada família agora, aqueles que eu não citei o nome, o Senhor conhece. Visita agora, Senhor, as famílias, em nome de Jesus. Ah, Senhor, as tribulações, as dificuldades, os problemas, tantos outros problemas, Senhor, que nós temos além do problema presente. O problema das drogas, o problema dos vícios, da bebida, do cigarro, os problemas relacionados a imoralidades, meu Deus. Visita, liberta o filho, liberta a filha, desta mãe que chora. Liberta, Senhor, de todo mal. Liberta, Senhor, os pais, os irmãos, os parentes, o esposo, a esposa que não é crente. Visita agora em nome de Jesus. Nós continuamos orando, Senhor. Nós continuamos levantando mãos, as mãos santas, ah, Senhor, para o alto, em direção, Senhor, de Ti, meu Deus. Ah, Tua palavra diz, Senhor, de onde virá o socorro? De onde virá o socorro? Nós sabemos que o socorro do crente vem do Senhor, vem do céu. E nós olhamos para o céu agora. Meu Deus, trabalha a nosso favor, no nome de Jesus. Visita a nossa cidade de Guaratinguetá. Repreenda todo mal, Senhor, em nome de Jesus, que essa cidade venha a ser uma bênção, venha a ser uma cidade próspera, venha a ser uma cidade onde a igreja faz a diferença. Nós sabemos que ao redor do mundo a igreja tem se esfriado. Quantas igrejas enormes na Europa, nos Estados Unidos, meu Deus, igrejas que cabem milhões de pessoas estão vazias, meu Deus. Ah, Senhor, porque as pessoas se esqueceram de Ti, Senhor. Igrejas que se tornaram museu, mas que aqui nessa cidade venha a ser diferente. Venha a ser as chamas do Espírito Santo, venha acender nesse Brasil e venha a ser aqui um celeiro missionário. Nós queremos influenciar a nossa geração, nós queremos salvar almas, nós queremos ganhar almas, nós queremos ser instrumento. Não nos deixe esfriar, Senhor, com os prazeres desse século, com este mundo tenebroso, mas que aqui venha ser uma porta aberta de pregação do Evangelho, que o pecador possa ser salvo, que o pecador possa se arrepender dos seus pecados. E agora nós entraremos na ministração da palavra. O teu servo, nosso irmão Rogério, está nas tuas mãos. O Senhor já deu a palavra para ele, Senhor, que ele tenha liberdade espiritual para pregar, para ministrar, como convém falar, Senhor, como convém falar a verdade. Que ele seja agora usado pelo teu Espírito, que ele seja um instrumento nas tuas mãos. E os nossos corações agora, nossas mentes estejam abertas, meu Deus, receptivas, que possamos compreender, entender a tua palavra. Que teu Espírito possa aplicar cada palavra ao nosso coração. Assim nós oramos, assim entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus.
Amém. Nosso irmão Rogério estará agora com a mensagem da palavra. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Quero também aqui expressar a minha alegria em poder estar aqui novamente com os irmãos. Vendo que Deus está trabalhando, porque o nosso Deus é um Deus que não se cansa. Ele é um Deus que trabalha. Ele é um Deus que opera. E Ele continuará operando em nossas vidas. Nós estamos percebendo e vendo que as adversidades são muitas. E eu estava vendo uma postagem esses dias e é interessante, eu estava fazendo uma reflexão sobre uma imagem que colocaram lá no Facebook, né? E lugares que são frequentados pelas pessoas que agora, por conta da pandemia, estavam vazios. E aí houve essa brecha, né? Essa abertura. E esses lugares voltaram a ter bastante movimento. Só que ao lado desses lugares tem a igreja. E a gente percebe-se que a igreja está vazia. Então os lugares que atraem as pessoas para a satisfação da carne está cheio. As pessoas estão atrás disso. E a igreja, que é o lugar onde oferece vida eterna para as pessoas não estão preocupadas. Então, é a palavra do Senhor que está se cumprindo. Então, nós vemos que o Senhor está trabalhando, irmãos. E isso é uma alegria para nós. Mas nós vamos indo de força em força. Nosso irmão Rude já deixou bem claro aqui. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra um inimigo incansável. Um inimigo também que não dorme, que não descansa. Mas a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso quer dizer que a igreja não vai trabalhar na defensiva. A igreja sempre vai trabalhar na ofensiva. A igreja sempre vai avançar. A igreja sempre vai prosseguir. Por quê? Porque a promessa de Deus não é nós ficarmos aqui na terra. A promessa de Deus é nós herdarmos as mansões celestiais que estão preparadas para nós, que o nosso irmão leu aqui na palavra introdutória. Então nós temos que estarmos atentos e perseverantes, mais do que nunca, naquilo em que o Senhor tem nos chamado. Amém? Eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos aqui. No livro de 1 Reis, capítulo 17. Os irmãos que estão nos acompanhando também aí nos seus lares, que Deus possa te alcançar nessa noite, que Deus possa renovar suas forças, que Deus possa te fortalecer. Só um pouquinho de tempo que há de vir virá. Aguenta firme que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu quero ler os versos 1 até o verso 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra a ele, ou depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho
ordenado aos corvos que ali te sustentem. Verso 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Está aí esse texto bem conhecido de todos nós. E o que nós podemos destacar aqui é a gente ver o cuidado de Deus com aquele com quem Deus chama, ou aquele a quem Deus chama, né? Observem que nós não ouvimos e nem vemos falar de Elias até então. E no capítulo 17 surge Elias profetizando, proferindo uma palavra para o rei Acabe. E se nós voltarmos ao capítulo 16, versos 29, a gente vai ver exatamente quem era o rei Acabe. Acabe não era um rei bom, ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Acabe, o filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Verso 30. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E aqui nós vemos Elias, então, surge na história, no contexto, profetizando e proferindo esta palavra a Acabe, que era rei em Israel, que não havia feito o que era bom aos olhos do Senhor, casou-se com Jezabel, na verdade com o propósito de fazer alianças com Jezabel. E o que foi que Jezabel fez? Tirou tudo aquilo que era de liturgia, tudo aquilo que era de se prestar culto ao Senhor Deus dos céus, e implantou então na nação de Israel a idolatria. E a Bíblia diz que ele foi, além de implantar junto com Jezabel, né, o culto idólatra, né, no meio da nação de Israel, a Bíblia diz que Acabe também foi e se encurvou diante de Baal. E a Bíblia diz aqui no capítulo 17, verso 1, que surge então Elias na história, proferindo uma palavra a Acabe, dizendo a Acabe que não cairia orvalho do céu e nem chuva, segundo a sua palavra. E aqui a gente já observa que, ainda que Elias não tinha aparecido no contexto da nação de Israel, a gente percebe que Elias era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Elias era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Por quê? Porque ele diz que não cairia orvalho do céu e nem chuva segundo a sua palavra. E observem que ele não foi reprovado por Deus. Deus aprovou a palavra que saiu da boca de Elias. Por quê? Porque Deus tinha um propósito a ser realizado na vida de Acabe, envolvendo toda a nação de Israel. E profetizar para um rei, nos tempos de Elias, era como que se assinar
o seu atestado de óbito antecipado. Principalmente para um rei como Acabe, que já tinha perdido a sua autoridade. Quem estava no comando da nação ou do reinado era Jezabel. A gente percebe que Jezabel era uma mulher dominadora, era uma mulher que influenciava demais por conta de ser filha de Etibaal. Etibaal significa consagrado a Baal, ou seja, Jezabel era uma mulher que cresceu no contexto idólatra. E se a gente for ver Apocalipse capítulo 2, se não me falha a memória, o verso 20, a gente percebe-se o que exatamente Jezabel havia implantado, né, no contexto então dessa época. Mas em Apocalipse capítulo 2, a gente vê que são agora um espírito de Jezabel que atua nesses falsos profetas, profetizando coisas terríveis acerca do povo de Deus. Então Elias se dirige a Acabe e lança essa palavra a Acabe, só que Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Observe-se que uma palavra saída da boca de um profeta, olha o rebuliço que aconteceu por conta dessa palavra. Depois que Elias se dirige a Acabe e lança essa palavra a ele, o próprio Senhor Deus se revela a Elias e diz para que Elias então fugisse, né, de diante da presença de Acabe. E o Senhor disse para ele para que ele fosse para a banda do Oriente e se escondesse junto do ribeiro de Querite que está, né, adiante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, a palavra Querite significa cortar e colocar na medida certa. É claro que a gente enxerga muito bem aqui, e os irmãos vão entender aonde eu quero chegar, que a lei da providência de Deus aqui está claro para nós, que Deus, ele sustenta a quem ele chama. Deus se compromete com aquele que se compromete com ele, em cuidar, em enviar a providência. Só que existem uns pormenores que Deus não nos chama já perfeitos para fazer a sua obra. Ele sempre nos chama, e a Bíblia diz que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então Elias, ainda que fosse um profeta de Deus, Deus assinasse embaixo aquilo que Elias estava dizendo, mas Deus precisava também trabalhar na vida de Elias. E a palavra Querite significa cortar e colocar na medida certa. Ou seja, Deus queria moldar Elias e colocar Elias na medida certa. Por quê? Porque era muito comprido o caminho que Elias ainda ia trilhar. E é por isso que Deus manda Elias para o Querite. E às vezes, irmãos, você que nos ouve em casa, nós precisamos passar em Querite e ficar um pouquinho lá. E principalmente numa época como essa que nós estamos passando por ela. Porque é bem verdade que isso não é para todos, mas a tendência com uma situação como essa que nós estamos passando é nos acomodarmos. Ficarmos em casa, perto da nossa família, no conforto da nossa casa. Mas Deus não quer isso para nós. A Bíblia diz que é para nós levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Então Deus manda Elias para o Querite, para mostrar para ele que Deus estava cuidando dele, mas que Deus também ia trabalhar na vida de Elias. E é assim que Deus faz, irmãos, conosco muitas das vezes. Esta pandemia que nós estamos passando por ela, quantos de nós Deus não está trabalhando na nossa vida? Quantas coisas que nós pensávamos a respeito de Deus e hoje nós vemos de uma forma totalmente diferente. Porque não é só vir para a igreja, não é só vir para o templo. E eu ouvia um pastor pregar semana passada e ele disse uma coisa muito forte. Aquilo caiu dentro do meu coração e ficou gravado, e eu vou levar isso, eu quero compartilhar com os irmãos.
Uma coisa, irmãos, é nós virmos para a igreja. Outra coisa é virmos para o culto. Vir só para a igreja é muito bom, mas melhor é vir para o culto. Por quê? Porque quem vem para a igreja não está preocupado com as coisas no entorno, não está preocupado com nada, ele está preocupado em buscar a Deus, em servir a Deus, em adorar a Deus, mesmo com todas essas adversidades. Por quê? Porque ele entende que está no processo de aperfeiçoamento e que só Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Então nós precisamos entender isso. Deus não quer mostrar para nós que no tempo da pandemia Ele é só o Deus da providência. Porque eu costumo dizer isso lá na Nova Guará. Pode faltar para todo mundo, irmãos, mas para nós não vai faltar. Pode não ter para o outro, para aquele outro, mas para nós tem. Mas Deus não quer só revelar isso para nós. Deus quer trabalhar em nossa vida. E Ele nos manda para o Querite, quando for necessário. Para quê? Para que Ele nos corte e nos coloque na medida certa. Por quê? Porque às vezes, como uma situação, eu vou pegar o gancho, aproveitar a situação, com uma situação como essa, como já foi falado aqui, ao invés de nós orarmos e nos preocuparmos em buscar a Deus, nós absorvemos algumas informações e às vezes até falamos aquilo que não convém. Isso é um sinal de que nós estamos saindo do foco. É um sinal de que nós estamos perdendo o foco, deixando o propósito de lado. O propósito nosso não é esse. O propósito nosso é estar na posição que Deus nos colocou. E aí o texto continua dizendo que Deus deu a ordem para que ele fosse para o Querite, para que ele então bebesse da água do ribeiro. E olha que lindo isso, irmãos. E eu, o Senhor Deus, tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus providenciou o ribeiro para Elias tomar a água do ribeiro. E Deus ordenou aos corvos que levassem comida para o profeta. Mais uma vez, Deus mostrando que Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que nos chamou e Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que envia a providência para nós. Talvez você olhe para um lado e para o outro e fala, meu Deus, e agora? Aí você vai buscar a Deus mediante a uma necessidade que surge. Quando você menos espera, os corvos batem lá na porta da sua casa. Irmão, estava orando e o Senhor disse para que eu viesse aqui na sua casa. Vou dar um testemunho para os irmãos, porque é bom a gente falar de alguma coisa que a gente já viveu. Estava passando uma situação de dificuldade. O meu filho, o João Gabriel, que vai fazer 4 anos agora, dia 17, eu estava desempregado, ele pequenininho, passando uma certa dificuldade. Desempregado, fazendo bicos de jardinagem com o nosso irmão Rosalvo, limpando o jardim. Deus estava cuidando, de alguma forma Deus estava cuidando, porque isso nunca ele deixou de fazer. Mas um dia eu estava fazendo um serviço lá no posto do outro lado de lá da ponte Zerbini, eu não sei o nome daquele posto de gasolina, o Rosalvo faz serviço para o dono daquele posto ali, ele limpa aquela área verde ali e tudo, e eu estava com ele. 5 horas da tarde, meu telefone tocou, era a esposa de um irmão lá da Nova Guará. Ela falou assim, Rogério, Pai do Senhor, eu falei, Pai do Senhor, irmã, pode falar. Ela falou, você está onde? Eu falei, estou terminando de fazer um servicinho com o Rosalvo aqui, já estou indo embora. Irmãos, e nós estávamos passando na prova. Ela falou assim, eu só lembro que ela disse assim, eu vou dar uma passadinha lá na sua casa e vou deixar um negócio para você lá e depois a gente conversa. Eu falei, amém, irmã, Deus abençoe. Aí terminamos o serviço, cheguei na minha casa, a minha esposa no computador chorando. Chorando. E eu perguntei para ela e ela chorando, ela só falou para mim com a voz embargada,
Vai lá no guarda-roupa para você ver e veja o que Deus fez para nós hoje. Irmãos, cheguei no meu guarda-roupa, diante de Deus eu estou dizendo para os irmãos, R$1.500 dentro do meu guarda-roupa. Deus enviou lá na minha casa. E aqueles R$1.500 deu para a gente fazer muita coisa. Muita coisa. Mas Deus sabia da nossa necessidade. E Deus achou por bem nos surpreender. Naquele dia Ele nos surpreendeu. R$1.500 chegou lá na minha casa. Fomos casar. Descansa o coração. E agora? Irmão, eu só sei dizer para você que saiu água da rocha, caiu maná do céu, chegou providência de Deus. Olha, irmão, Deus mandou te dar isso, Deus mandou te dar isso, Deus mandou te dar isso. Mas eu estava preocupado, sabe com o quê? Eu vou ser bem realista para os irmãos, com a casa. Porque eu tenho uma casa lá na Pedreira, minha casa. A Geisiane não queria ir para lá, porque eu já vim de lá, passei toda a minha vida lá. E ela falou, não, construímos ali então na casa do meu sogro e a gente está ali até hoje. Mas eu orando a Deus que eu queria ir para minha casa e quero ir para minha casa. Ano retrasado, o pastor Francisco Barros foi pregar na Nova Guará. Alguém dos irmãos estavam lá? A Gleice estava lá, lembra? Além de Deus me dar a casa, ainda curou uma enfermidade que meu filhinho tinha que eu nem sabia. E ele não sabia de nada. Ele diz, para você saber que Deus vai dar a sua casa, ele nem sabia de nada. Deus está curando o seu filhinho aí agora que está no seu colo. Então isso são algumas das experiências que a gente prova. De que Deus cuida de nós. Mas o mais importante é saber que Deus quer trabalhar em nós. Porque existem coisas, irmãos, que nós mesmos não nos conhecemos. Mas o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Então Ele nos manda às vezes para Querite, para mostrar que Ele é o Deus de providência, mas que Ele também é o Deus que trabalha no vaso. E é o que Deus está fazendo com Elias aqui. Mas é interessante, irmãos, os corvos deram ouvidos à voz de Deus. E obedeceram à voz de Deus na íntegra. Obedeceram à voz de Deus na risca. E a Bíblia diz então que Elias, sendo alimentado, levado o alimento pelos corvos, ele comia pão e carne pela manhã e pão e carne à noite, e ele bebia da água do ribeiro. Mas o que eu quero destacar também com os irmãos aqui é o verso 5. Depois que Elias ele recebe toda a instrução de Deus para que ele fosse para o Querite, ficasse lá, porque Deus havia ordenado os corvos que levassem comida para ele pela manhã e pela tarde, e que ele bebesse da água do ribeiro. Observem que não houve nenhum questionamento da parte de Elias. Por que o Senhor vai me mandar para o Querite? Por que o Senhor vai ordenar os corvos que me alimentem? Elias simplesmente fez conforme a palavra do Senhor. Irmãos, o segredo da nossa vitória está aqui. O segredo de uma vida feliz com Jesus está aqui. Porque se nós lermos Mateus capítulo 7, se eu não me engano, versos 24 ao 27, vai falar de dois homens que construíram duas casas. Sermão do Monte. Jesus está ensinando a multidão acerca de coisas que eles precisariam aplicar em suas vidas. Fez conforme a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, vai falar do homem prudente e vai falar do homem insensato. Mas observem bem que tanto o prudente quanto o insensato, eles construíram a casa. Observem que o insensato, não é porque era insensato que ele deixou de construir. Não está escrito. Está escrito que ambos construíram a casa. Está certo que o insensato não fez questão de tanta coisa quanto o prudente fez. Por quê?
Porque o segredo está aqui, ó. O que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Então, o prudente, ele teve um pouco mais de trabalho, ele se preocupou e ele pensou na situação climática da época, ou do lugar aonde se construía a casa. E o insensato não se preocupou. Tanto é que o texto de Lucas vai dizer que o insensato construiu a terra sobre uma terra fofa. O prudente teve que fazer o alicerce, cavar a broca. E todo mundo aqui sabe, se os irmãos que não sabem, para você construir um prédio desse para cima, você tem que construir um prédio desse para baixo. Certo, pastor? Porque as bases têm que ser firmes, profundas. Então, o que ouve a palavra e pratica, fez conforme a palavra do Senhor, é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só que a diferença vai estar quando vier a tempestade, quando vier a chuva, quando vier o vento. Aí é que as casas vão à prova. E aí a gente vai ver qual casa vai ficar de pé. É por isso que muita gente não é só ouvir a palavra. Tiago vai dizer que não é para sermos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. E se nós olharmos quando Deus deu a ordem a Moisés, para que quando Moisés fosse construir o tabernáculo, Deus deu aquela dimensão e riquezas de detalhes para Moisés acerca do tabernáculo. O texto sempre conclui dizendo assim: e fez Moisés conforme tudo que o Senhor havia lhe falado. E fez Moisés conforme a palavra que o Senhor havia dito. E olha o sucesso que foi o tabernáculo. Por quê? Porque Moisés não era um ouvinte esquecido, mas ele era alguém que ouvia e colocava em prática. E aqui Elias está dizendo: e fez Elias conforme a palavra que o Senhor disse a ele. E aí, Mateus 7 ou Lucas 6, se não me falha a memória, quando veio a chuva, quando veio o vento, quando combateu contra a casa, qual casa permaneceu de pé? Aqui estava alicerçada sobre a rocha. Então, não é só ouvir a palavra, meus irmãos, vocês que estão em casa, não é só suficiente ouvir, ainda que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, mas essa palavra, por ser viva, ela vai gerar em nós algumas reações e vai colocar em nós desejo de praticarmos alguma coisa. É por isso que a gente não vive mais uma vida que nós vivíamos antes. Por quê? Porque essa palavra mudou a nossa vida. Nós não somos ouvintes esquecidos, mas existe em nós o desejo de mudança. É por isso que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Irmãos, e pasme os senhores, o vento está aí. Muita casa, infelizmente, está desabando. Muita casa está caindo. Por quê? Porque são pessoas que não se preocupam em cumprir o que está escrito. E quando Mateus 7 diz que estes, porém, que ouvem as minhas palavras e as praticam, Jesus não está se referindo só ao Sermão do Monte. Jesus está se referindo a toda a Escritura, a toda a palavra de Deus, porque as leis do reino estão aqui. De Gênesis a Apocalipse são as palavras do Mestre. Então, nós precisamos fazer como Elias. Quando estivermos indo para o Querite, Deus nos dando a ordem, falando para nós que vai cuidar de nós lá, nós temos que dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, faz conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque quando Deus faz do jeito dele, é melhor para nós. Quando Deus faz da maneira que ele tem que fazer, é melhor para nós. E observem que sempre Deus vai dar provas para nós de que ele está no negócio. Irmãos, corvos levarem carne e pão para o profeta, isso aqui é coisa de crente.
Isso aqui é coisa para Deus, irmãos. Isso aqui só Deus pode fazer. Irmãos, isso aqui aconteceu literalmente. Então, quando a barriguinha de Elias talvez desse uma roncadinha de fome, ele olhava para o céu, estava vindo o corvo lá com carne fresca e pão fresco para ele. Aí Elias, ó, a refeição que Deus te mandou, nas minhas palavras dizendo. Irmãos, então, fica tranquilo. O segredo é fazer conforme a palavra que o Senhor disse. E o texto vai continuar dizendo para nós assim: e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos que Deus havia ordenado traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia da água do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. E agora? Será que Deus vai deixar o profeta perecer? E agora? Aí o texto continua. Outra vez a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, para que te sustente. Deus é vivo. Aí você olha, pensa que a água se secou e você vai perecer. Deus fala: preparei uma viúva para te sustentar em Sidom. Só que a palavra querite significa cortar e colocar na medida certa. A palavra Sidom significa fornalha. Olha a vida do crente. Olha como é que é a vida do crente. O nosso irmão Ruth falou da batalha. Você está em Querite, está sendo trabalhado por Deus, mas cuidado por Deus. E quando você pensa que o processo vai terminar, Deus te manda para Sidom. Porque o vaso, depois de pronto, ele tem que ir para a fornalha, para que ele possa sair depois do teste, para que ele possa ser utilizado para o fim em que ele foi feito. Então, Deus chamou Elias, mostrou para Elias que ele é o Deus de providência, que ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, e que ele honra a palavra do profeta, assina embaixo, e depois a gente vai ver em Tiago escrevendo, que Elias, irmãos, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e não caiu chuva do céu por 3 anos e 6 meses. Aí o texto continua, e depois orou e Deus mandou a chuva. Irmãos, só isso aqui já é para nossa alma se regozijar. Já é para nossa alma descansar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Irmãos, quem falou não mente. Quem prometeu não mente. E ele disse: eu vou, e vou voltar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então aguenta firme. Passa o que tiver que passar. A pandemia, não sei mais nem o que dizer acerca dessa pandemia. É tanta informação, mas eu disse para um irmão ontem lá na sede: pode ter certeza, cientista nenhum deu uma palavra até agora. Médico nenhum deu uma palavra até agora. O governo então nem se fala, está perdido. É a mão de Deus. Porque Isaías 59 vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados
fazem divisão entre o povo e o seu Deus. Então, irmãos, é a mão de Deus. Essa pandemia, acredite, ela só vai embora quando Deus quiser. Só vai quando Deus quiser. Irmãos, eu ia falar sobre a oração de Jabes, pastor, diante de Deus. A igreja, ela só precisa orar. Só precisa orar. A igreja não precisa fazer mais nada. Cumprir com as nossas obrigações, é lógico. Máscara, o álcool, tudo certinho. Mas o que a igreja mais precisa fazer é orar. Segredo da vitória da igreja é a oração. Por isso vamos continuar orando. Vamos continuar buscando. Aí o texto de 17 vai para 18 e a gente vê o desafio de Elias com os profetas de Baal. Irmãos, Elias não orou 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ainda que isso seja bom. A única coisa que Elias fez, porque a crise era existencial, ele reparou o altar. Aleluia. Ele consertou o altar que estava desconsertado. E ele fez uma oração simples, breve e objetiva. Ó Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Para que este povo saiba que há Deus em Israel, responde a minha oração. A Bíblia diz que o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, bebeu até a água que estava no entorno do altar. Então a igreja precisa só orar. A igreja precisa só orar. Deus abençoe os irmãos. Irmão Rude, obrigado. Pastor Jair, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui. Irmãos, depois os irmãos meditem mais nessa palavra. Ela é muito rica, essa palavra. A gente vê um cuidado de Deus muito tremendo para com a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos e eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Os irmãos aqui na congregação, os irmãos aí nas suas casas, nos seus lares, ouviram? Deus falou conosco mais uma vez, amém? E por fim agora, em cima das palavras do nosso irmão Rogério, o segredo é orar, né? Reparar o altar e orar. E essa palavra fica aí para muitas congregações, né, também do nosso campo também. Muitos irmãos talvez estejam assim, né, porque não conseguiram ainda os recursos para abrir a igreja. Ore. E talvez você que não esteja participando do culto por uma impossibilidade, ore. Deus pode mudar. Deus pode mudar. E Deus pode trabalhar, Deus pode mandar esse mal embora. Ou simplesmente esse mal não nos acometer. A nossa cidade, eu creio, viu, Rogério? A nossa cidade ainda está tranquila por causa da oração. Eu acredito. Tem lugar que virou de cabeça para baixo. Tem lugar que virou de cabeça para baixo. Nós ainda estamos tranquilos porque eu acredito que é oração. Se nós continuar orando, o Senhor pode agir a nosso favor. É claro que se Deus permitir um mal pior na nossa vida, nós estamos aqui. Para o que der ou vier. Se Deus não livrar nós da fogueira, saiba, ó rei, que nós não vamos se prostrar, nós vamos para a fogueira. Mas eu creio que Deus pode andar conosco no meio do fogo e nos livrar. Amém? No meio de todo esse mal e essa epidemia, o Senhor pode nos guardar. E Deus pode agir nas nossas vidas. Amém? Irmãos, vamos encerrar. Só lembrando os irmãos que estaremos novamente aqui no domingo, né? Já falei para os irmãos no grupo lá, os irmãos do grupo amarelo, da listinha lá, ainda essa semana é a nossa, tá bom? A semana dos irmãos de estarem participando do culto. E já falo para os irmãos que muitos acabaram cancelando conosco de última hora e não puderam estar aqui. Alguns por motivo de serviço, isso é logicamente compreensível, mas alguns irmãos simplesmente não vieram. Então, eu peço aos irmãos que valorizem a oportunidade que Deus está te dando, irmão. Valorize, tá certo? Tantos outros queriam vir e não podem vir. Amém? Vamos orar para agradecer?
Então, domingo, lembrando, é às 18h30, tá bom? Uma hora mais cedo, às 18h30 estaremos aqui também transmitindo pela internet. Já confirmo para os irmãos também, tanto os irmãos que estão presentes aqui, quanto os irmãos que estão assistindo, que fazem parte das listas, né, de participação dos nossos cultos, que segunda-feira teremos culto de ensino. Só que o culto de ensino não será transmitido pela internet. É um culto mais fechado, é um culto mais nosso, para a gente ficar mais calmo também, porque dá uma correria a gente transmitir pela internet, tá bom? Então, o culto de ensino também vai ter aqui às 19h30. É só aos domingos, decore, só aos domingos, que é uma hora mais cedo, por causa da live do Templo Central, que começa às 19h30, a gente faz uma hora mais cedo para não coincidir os horários. Tá bom? Amém? Vamos orar para encerrar. Nosso irmão Henrique, vem cá orar para agradecer a Deus por esse culto e logo após o pastor Jair Castilho despedindo a igreja com a bênção apostólica. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado Senhor seja o teu nome, por mais um culto, por mais Senhor um dia na tua presença. Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor nos enviou hoje, Jesus, que venhamos Senhor colocar em prática Senhor o que o Senhor nos disse hoje, Jesus, que não venhamos ser somente ouvintes, mas sim praticantes, meu Senhor. Eu lhe peço Senhor, como o Senhor nos trouxe, nos leva, Senhor, em paz para a nossa casa, para o nosso lar e continua conosco, Senhor. Despeça, Senhor, a tua igreja que está aqui em paz e continua com os teus servos, Senhor, que estão aí na tua casa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a viva comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com toda a igreja que aguarda a gloriosa vinda do Senhor. E todos juntos, numa só voz, digamos, amém.